básicos para seguir pensando, repensando la naturaleza de esta crisis ambiental y para seguir imaginando y construyendo un pensamiento de todo que nos permita ir construyendo las vías para acceder a la construcción de ese mundo sustentable, ese mundo, la construcción de esos territorios de vida en los cuales venimos reflexionando, los conflictos socioambientales a través de los cuales se va plasmando, digamos, se va desplegando la dialéctica social en esta reconexión con la naturaleza. Y en esa perspectiva, en ese contexto, pues es para mí no solamente un honor, sino un gusto enorme presentarles y estar acompañados el día de hoy, pues no sé qué decir primero, si pues, una de las mayores personalidades, autorías en estos temas a nivel latinoamericano y a nivel global, y al mismo tiempo tener el gusto de decir que es mi gran amigo y que hemos estado juntos durante 25 años, lo recordamos ahora, 25 años de una amistad humana y académica, donde juntos hemos estado en muchas ocasiones y a lo largo de todo este tiempo pensando la cuestión ambiental desde perspectivas que va a abordar esta mañana el doctor Carlos Walter Porto Gonçalves, es académico de la Universidad Federal Fluminense en Niterói, ahí cerquita de Río de Janeiro, en Brasil. Me ha pedido que no lea un largo currículum porque seguiríamos dedicando demasiados minutos a eso, pero Carlos Walter Porto Gonçalves, bueno, ha sido el presidente de la Asociación de Geógrafos de Brasil, es docente, profesor, investigador de esa universidad, y como todos ustedes lo saben, por eso están aquí, es una de las referencias fundamentales en estos temas que vamos a tratar el día de hoy. Así es que, Carlos, muy bienvenido a este instituto, a este seminario. El público que está acá y el que nos está escuchando, que más que duplica o triplica seguramente a las personas que están aquí sentadas escuchándote, pues te van a estar escuchando con mucha atención. Tienes hasta 2 horas, el tiempo que tú quisieras para echarte a volar y echarnos a volar a todos con tus atinadas y profundas reflexiones sobre estas cuestiones. Con ustedes, Carlos Walter Porto Gonçalves. 2 horas é um latifúndio de tempo, né? Um latifúndio temporal, tanto tempo, mas enfim. Quero agradecer a presença de vocês e, sobretudo, a invitação de Henrique, e que regressar a essa casa, onde estive outras vezes, pedir desculpas por essa língua estranha, esse portunhol, me parece ao mesmo tempo uma língua cada vez mais necessária, porque o Brasil sempre ha estado de espaldas para a América Latina, e há um esforço de algumas pessoas a ser essa aproximação, e eu me incluo entre elas. Henrique, em parte, não em parte, Henrique é responsável enormemente por a repercussão de meu trabalho, que não teria originariamente nenhuma pretensão de ter o vuelo que se terminou por ter a ver, porque Henrique é que me ha invitado a estar nessa casa em 97, no Fórum de Arrusco, onde desde aí sai a publicação, a ideia da publicação de meu livro, Geografias por Siglo XXI, um livro que me surpreendeu na repercussão, porque lhe confesso em público que mais não hacía eu do que simplesmente estar trabalhando em torno de uma renda de reflexão teórico-política, que em grande parte não ha sido construída essa renda de reflexão desde a universidade, desde a academia. Uma renda de investigação que ha sido construída muito cercana à experiência dos movimentos sociais. Há uma
frase que há recorrido um período curto, aliás, coincide com o período que te conosco, final dos 80, uma frase que eu vi assim, num período de não menos de espaço entre um tempo e outro, entre ouvir uma vez e a segunda vez, uma frase que me impactou. Ele dizia uma frase, primeiro, com os seringueiros brasileiros, que são recoletores de cálcio, e 6 meses depois, a mesma frase, eu ouvi com campesinos indígenas de Bolívia, do outro lado da fronteira, também com seringueiros bolivianos, mas indígenas campesinos. A frase era a mesma. Nós não queremos terra, queremos território. Lhes confesso que ouvia aquela frase, não sabia o que entendia aquilo, sabia que dizia alguma coisa profunda, mas que eles recusavam, né, essa dimensão da luta clássica, né, da luta campesina clássica, da luta pela terra, pela assistência técnica e por recursos. Né? Era outra coisa. E, como já trabalhava com seringueiros, sobretudo diretamente com Chico Mendes, que também foi uma fortuna de minha vida, está aberto esse tipo, essa rente, né, que habla a partir de outra matriz de conhecimento. Né? E então, a partir de aí, já vinha sendo uma reflexão, com experiência com os movimentos, e desde aí fui construindo uma renda teórico-política de investigação que pessoas como, por exemplo, o encontro com o Henrique, porque o Henrique acabou vendo nesse trabalho, né, uma dimensão do que ele, no fundo, buscava, sobretudo a partir de sua origem completamente distinta da minha. Henrique é químico por formação. Né? Ele também formasse em química nos anos 60, né? não vai exercer química jamais, né? Sobretudo na França. Vai recusar. Vai virar crítico, epistemólogo, etc. Vai quedar-se outra coisa. Né? Então, essa aproximação da crítica do logocentrismo que Henrique vem fazendo de maneira profunda e acaba encontrando em meu trabalho uma afinidade profunda. Então, venimos de lugares muito distintos para um encontro profundo e que eu sou profundamente grato a Henrique pela amistade que venimos construindo e por essa repercussão que acabou tendo no meu trabalho, que não teria se não for a palavra de Henrique. Nessa conversa de hoje, né, queria exatamente partir de uma ideia que eu vou desenvolver um tempo, que espero não cansá-los muito, uma ideia de que eu creio que os movimentos sociais em América Latina, desde o final dos anos 80 e início dos 90, nos oferecem um novo léxico teórico-político. E é um desafio para nós outros compreendermos a profundidade desse novo léxico teórico-político prático, não é? Que nos oferece os movimentos sociais, que espero ao final destacar alguns pontos que me parecem centrais. E até lá, fazer um largo percurso para mostrar a importância disso. Diria que 2 questões me chamam a atenção em particular. Uma outra concepção de espaço-tempo. Isso me parece um primeiro ponto que vai confrontar-se com as tradições eurocêntricas de um tempo linear. Né? E a outra, me parece extremamente importante, que é a desnaturalização do conceito de território. Isso me parece, sim, extremamente importante. Eu diria que há uma deuda de nós outros com essa origem, sobretudo com os movimentos campesinos, indígenas e dos que se marroneiam, os negros, né? Que também buscavam a liberdade, que foram construindo espaços de liberdade em nossa América. Esses povos que trajeron para o debate teórico-político desnaturalizar esse conceito de território. Portanto, abrem uma outra perspectiva teórico-política que me parece de enorme responsabilidade. E eu digo por isso porque esse conceito, hoje em dia, né, está sendo avassalhado. Tu tomas qualquer documento do Banco Mundial, é esse território por todo lado.
o território completamente vaziado dessa profundidade epistêmica política que ha sido posta pelos movimentos. Portanto, creio que é uma responsabilidade de nós outros respeitarmos, inclusive, né, essa origem da desnaturalização dessa categoria, né, porque ela aponta para novos horizontes de sentido ético-políticos, teórico-políticos. No fundo, essas são as questões de fundo que vou querer tratar. Queria começar com uma frase de um poeta português do século XVI, Luís de Camões. Camões viveu ali em torno de 1534 e 1580. Imaginas que era o mundo para um português nesse momento. E a frase dele é muito significativa. Ele dizia que, comilhas, estamos navegando em mares nunca dantes navegados. Eu queria tomar essa frase, esse verso, um grande poema de Luís de Camões, como uma referência do momento que vivemos. Oi, estamos navegando em mares nunca dantes navegados. Em homenagem ao meu amigo Henrique, que ele gosta dessas metáforas, para que servem nossos mapas cognitivos quando os mares são outros? Então essa é a questão de fundo. Ou seja, é como se nossas teorias, nossas tradições cognitivas não estejam ao nível da profundidade dos problemas que vivemos. Então, daí a metáfora de Camões. Estamos vivendo em mares, estamos navegando em mares nunca dantes navegados. Portanto, para que servem nossos mapas cognitivos? Os mapas que já temos. Portanto, me parece que estamos vivendo um momento que necessita e urge, né, uma ousadia teórico-política que esteja ao nível dos problemas que enfrentamos. E diante dessa metáfora, há autores que vão estar praticamente em espírito nessa sala enquanto eu estiver falando aqui, embora pelo menos 2 deles estejam vivos, um deles já se foi. 3 autores vão se quedar o tempo todo caminhando junto a mim, né? Um é o grande maestro Aníbal Quirrano. O outro, o grande maestro também, Immanuel Wallenstein. E um terceiro, Giovanni Arrighi, que é um economista italiano que se foi ano passado e que nos ligou uma série de reflexões importantes sobre a constituição do sistema mundo, suas contradições. E numa imagem que eles usam, que nós vivemos desde os anos 60 em um caos sistêmico. E quando tomamos isso em consideração para Arrighi, Wallenstein e Quirrano, a referência é extremamente profunda, porque implica um caos sistêmico de um padrão de poder, saber, né, que nos habita há 500 anos. Que se constitui praticamente a partir de 1492. Aí um padrão de poder, né, capitalista, moderno, colonial. Vou manter o tempo todo essas palavras juntas. Me parece um dos grandes êxitos da modernidade é ocultar o par necessário que é a colonialidade. Então, me parece que falar o tempo todo do que vivemos um sistema mundo capitalista, moderno colonial, que entrou em caos sistêmico. Isso implica dizer que as condições de reprodução sistêmica desse padrão de poder que temos 500 anos já não consegue se hacer da mesma maneira que se hacía. Portanto, entramos em um caos sistêmico e, portanto, um processo também de transição de larga duração. Wallenstein tem uma frase que ele costuma dizer que o capitalismo está em fase terminal. Como são os marxistas que estão sempre preocupados com o fim do capitalismo, né? E, obviamente, quando Wallenstein está falando de fim do capitalismo, não está falando o mesmo, né, que os marxistas. E é interessante até, talvez, para os marxistas também, que o fim do capitalismo não seja só previsto, né, ou planeado pelos marxistas. Há autores não marxistas que também
pensam na crise do capitalismo. E Wallenstein señala, né, que essa crise do capitalismo não é para nos a ser necessariamente mais felizes. Porque o que pode vir por aí pode ser pior. Portanto, estamos num processo de caos sistêmico e que mergulha num conjunto de possibilidades. Miramos ao mundo no noticiário diário, né, sabemos que, na verdade, como parece que há regressões históricas palpáveis, sensíveis. Né? Me parece que a questão ambiental, em particular, me parece ser a expressão máxima dessa crise de conhecimento e crise civilizatória. E não é um tema, não é uma questão qualquer. Me parece que ela encerra em si mesma uma dimensão, ao mesmo tempo, teórica, porque ela põe em xeque, não sei se ela em xeque, né? Parece que ela em xeque, põe em xeque a matriz de conhecimento que temos. E aí não vou usar falar disso, porque é isso, a praia, né? Que Henrique se navega com mais facilidade. Embora vou pontualizar alguns aspectos só para subrayar, mas me parece extremamente importante que destaquemos isso. É uma crise, ao mesmo tempo, em que o conhecimento que teremos, retomando a ideia inicial, né, pela ideia de que os mapas cognitivos não nos servem, né? Quer dizer, essa crise, por exemplo, que nos separa, né, que constituíram nossas universidades com ciências naturais e ciências sociais, para não irmos mais lejos. Esse grande dique, né? Esse grande dique, né? Que nos separa. Né? E a questão ambiental não é nem natural, nem social. Ela é socio-natural, que não é a suma delas duas. É outra coisa. Requer, talvez aí Henrique seja afortunado, que requer uma outra racionalidade, que ele propondo a racionalidade ambiental. Me parece com grande propriedade. Né? Então, essa ciência que separa os homens, né, inclusive de seu próprio corpo, não é nos separar da natureza externa a nós outros, porque nós outros parece que não é o corpo que pensa. Né? Com Descartes eu penso, logo eu existo. Parece que não é um corpo que pensa. Quer dizer, não nos separa da natureza como se fosse nosso corpo inorgânico. Nos separa de nós outros mesmos. Né? Então, se temos uma ciência que é uma ciência antropocêntrica, portanto que põe o homem, né, como dueño del mundo. Mas mire, esse antropocêntrico não é um antropocêntrico abstrato. Não é da espécie humana, né, que se adueña da natureza. Não é em general. É a espécie humana falocrática. Pelos homens. A ciência, as mulheres não hablam. Isso não é qualquer coisa. Isso não é qualquer coisa. Não é essa coisa de feministas. Mas também. Pero não só. Né? É uma ciência porque a lógica que poderia pensar-se de cuidar da natureza, não é a lógica de cuidar, é de dominar a natureza. Então a lógica falocrática é a lógica da dominação. Portanto, é uma episteme marcada pela relação de poder. Bom, Henrique profundiza isso de uma maneira destacável. Né? Então, a ciência antropocêntrica não é uma antropocêntrica qualquer. É uma ciência que em macho, né? De macho. As mulheres não hablam. Qual é o papel que as mulheres têm nessa história da ciência, sobretudo na tradição ocidental? Né? Vamos destacar, talvez, né, dos últimos anos, né, por uma insistência sacar Madame Curie, né, e outras. Mas tem que contar pelos dedos. E aí queria trazer para vocês um livro absolutamente fantástico de Wallenstein, quando ha sido presidente da Associação Internacional de Sociologia, que tem o título maravilhoso de Impensar as Ciências Sociais.
Quando ele señala esses aspectos, uma ciência que é uma ciência que o feminino não habla, uma ciência antropocêntrica. Ao mesmo tempo, esse antropos, essa espécie humana, não é qualquer espécie humana. Os indígenas não são humanos. É uma ciência também racista, uma ciência branca. Portanto, é machista, branca, eurocêntrica. Isso tudo atravessa toda a episteme que temos. E privilegia, né? Que ao mesmo tempo é uma ciência que privilegia a quantidade. Já se dizia, né? Que se não é quantificável, não é científico, em detrimento da qualidade. E, obviamente, que isso não é qualquer coisa. Não é? No mundo que está procurando um conhecimento universal, que eu costumo chamar de conhecimento para provocar, de buscar sempre um equivalente general. A expressão equivalente general me parece melhor, porque é o equivalente universal. A presunção é sempre encontrar um equivalente general. Não é? Como dizia Marx, né? Um equivalente general. E esse equivalente general é um pensamento que é válido para qualquer lugar do mundo. Portanto, um conhecimento que se quer atópico. Como se pudesse haver um conhecimento desconectado da sua condição histórico-geográfica. Eu costumo dizer que o pior provinciano é o provinciano com poder. Porque impõe ao mundo sua visão do mundo como se fosse universal. Isso é o eurocentrismo. Né? Ou seja, um conhecimento que é provinciano como todos. Não estou falando de provinciano como coisa menor. Todo conhecimento é hecho a partir de um lugar, de uma província determinada onde estamos anclados. Portanto, não estou falando que o conhecimento europeu é provinciano para despreciá-lo. Pelo contrário, para elevá-lo. Porque todo conhecimento, e poder haver um verdadeiro diálogo de conhecimento. E não podemos ser com esse conhecimento que se põe fora do mundo. Então, é um conhecimento, né, que ao mesmo tempo há privilegiado, né, o negócio contra o ócio. Né? A palavra negócio, se decomponerla, né, é negar, é ócio. Portanto, os outros são atrasados, né? Tempos lentos, e um tempo que uma ciência que está sempre a serviço de um processo permanente de aumentar a produção, aumentar o tempo, a produtividade. Portanto, uma ciência que não só é falocrática, branca, né, eurocêntrica e burguesa. Portanto, quando se habla que é de antropocentrismo, está se vaciando tudo isso. Não é o homem dueño da natureza, é o homem, não mulher, né? Europeu branco, né? Burguês, e por aí vai. Portanto, é preciso qualificar, porque nessa crítica há que ver todo. E aí começamos a perceber que há um componente colonial embutido em nossas formas de saber. E, por serem colonial, são também forma de poder. E sempre esse tema de valorar o tempo em prejuízo do espaço. Né? O espaço, na tradição logocêntrica, é sempre um espaço abstrato da matemática. Eu sempre, não sei, aí minha deformação profissional me ajuda. Geógrafo não pensa espaço abstrato. Para geógrafo, o espaço está sempre marcado por uma materialidade mundana. Milton Santos dizia espaço banal. O lugar da coexistência do diverso. Portanto, o lugar da diferença. Esse é o espaço geográfico. Esse que é olvidado nessas visões que privilegiam o tempo, o espaço abstrato. Que, por exemplo, da cartografia moderna.
Você se mira nas coordenadas de latitude e longitude, né? A distância vai sendo medida por graus, minutos e segundos. Né? Tantos graus e tantos minutos. Né? Que significa dizer isso, que o espaço está sendo pensado para como administrar o tempo. Time is money. Não sem sentido, o que inventou essa cartografia moderna, Gustavo Kramer, também era chamado Mercator. Ou seja, é a projeção dos mercadores. É uma cartografia que não tem nada de ingênua. É a cartografia dos negócios. E que tomamos como naturais. A palavra natural, né, merece uma missa, não? Abençoa tudo. Né? E, ao mesmo tempo, teremos uma ciência, que eu digo que é uma ciência egóica. É uma espécie de egosofia. Né? E aí, Descartes, né? Eu penso, logo eu existo. Né? E essa dimensão do conhecimento todo anclado numa visão individualista, né? De alguém que pensa e logo existe. Vira como se fora possível, aí é uma provocação, como se fora possível alguém pensar, mesmo que sozinho. Mesmo que fosse possível, repetindo, mesmo que fora possível alguém pensar sozinho, mesmo sozinho. É impossível. Só se pensa numa língua. Então nunca está só. As condições de possibilidade do conhecimento são sempre ancladas no contexto histórico, geográfico, através da linguagem. Portanto, não há conhecimento individual, por mais que firmamos nossos artigos e livros na primeira pessoa. Aliás, cada dia tenho mais dificuldade de hacerlo, confesso. Sabe por quê? Quando eu começava a parte mais importante desse momento, que é a parte do debate, vocês levantam questões que me querem depois, eu assimilo, depois quando eu escrevo, de quem são? São minhas? Um fluxo de informação, a informação está sempre em círculo, em fluxo, e sempre as verdades são contextualizadas. Essa ideia de que o conhecimento é algo individual marca toda uma tradição de pensamento que se olvida de que o conhecimento é sempre produzido dentro de uma intersubjetividade. Se me permite citar Bourdieu. Bourdieu tem uma frase que eu costumo repeti-la com frequência. Lo diz Bourdieu. Es de la naturaleza, de la realidade social, la lucha permanente para dizer o que é a realidade social. Portanto, do conhecimento, e nós outros temos uma tradição de valorar o conhecimento através da literatura. É nossa tradição dessa instituição, que crê que é a instituição do conhecimento. Com isso se mete fora do conhecimento toda a experiência humana da história da humanidade. Não ha sido produzindo conhecimento em nenhum lugar específico, como se pudesse existir um lugar específico do conhecimento. Maturana e Varela já nos dizem que o conhecimento está inscrito na vida, e desde sempre. Esse é um dos dilemas da universidade. E vai através do meu livro, livro de Henrique, livro de cada um, todos nós outros produzindo uma bibliografia. Há sempre um livro sagrado. Seja o Corão, seja a Bíblia, seja qual for. Isso não é qualquer coisa. Me gusta que eles tenham tocado pelo humor. Que significa dizer que estamos tomando as coisas em sério. Estamos tocando o humor. Né? A dimensão mais infrasubjetiva. Né? Então, me parece que isso essa dimensão, ela, enfim, de não tomar o conhecimento como algo que como se uma instituição pudesse ter isso. Isso tem profundas implicações. Eu diria, implicações incluso coloniais, que é um saber que descalifica outras formas de saber. Por exemplo, um pescador
pode não saber falar sobre a pesca. Não é de su hacer hablar. Mas se não sabe pescar, não é pescador. Ou seja, o saber pescar está no hacer pescar. E nossa tradição é de um conhecimento que valora o intelecto e se olvida do conhecimento está tocando com as mãos na vida. E sabemos das implicações de tudo isso em termos da história do conhecimento. É terrível. Ele tem, não é só conhecimento, é conhecimento que desqualifica. Né? Por exemplo, que os outros, como são desqualificados, podem ser colonizados. Nada coloniza quem é igual. Né? A primeira condição para colonizar alguém é primeiro inferiorizá-lo. Portanto, esse conhecimento que desqualificou, porque esse Boaventura Sousa Santos tem uma frase que ele formula, a pior herência do colonialismo e de sua presunção de saber universal é o desperdício da experiência humana. Imagina que são toda a história da humanidade de produzir a comida. Essa ideia que tem, parece que a comida foi só produzida desde os laboratórios da Monsanto, ou reduzida, né, a esse outro lugar de produção de conhecimento que são os laboratórios, não são mais os campos. Os campos sempre foram lugares privilegiados de produção de conhecimento em la vida. Hoje em dia, as semilhas já não estão mais no campo, são laboratorialmente fabricadas. Por isso não me gusta o termo organismo geneticamente modificado, que é uma violência contra os indígenas, os campesinos e toda a história da humanidade, que sempre fizeram combinações genéticas. E hago isso escudado em biólogos, a quem fui consultar. A expressão não é correta. A expressão que seria correta é organismos laboratorialmente modificados. Isso, inclusive, diz que está cambiando o locus de produção de conhecimento. É uma nova expropriação do campesinato. Já não somente das terras, mas, eu diria, do útero da sua reprodução, que são as semilhas. Não tem produção de comida que não seja, ao mesmo tempo, um processo de produção de conhecimento sobre a água, a terra, os bosques, os pântanos, enfim, as condições da vida. Então, me parece que é extremamente importante tomarmos em conta, né, que o conhecimento está sempre inscrito, né, vai sempre inscrito em intenção, em relações subjetivas. Por isso não é sentido, eu vejo às vezes as pessoas muito bem, como se diz, muito bem intencionadas, obrigado, muito bem intencionadas, querendo buscar um novo paradigma. Desculpa, né? A questão não é de buscar um novo paradigma. Hasta porque os paradigmas não caem do céu. Eles não estão por aí. Né? Abarro o cartesianismo, abarro as tradições da mecânica quântica ou da mecânica newtoniana, né? E buscar um novo paradigma. Os paradigmas são instituídos. E, como tales, por processos e grupos sociais instituintes. Portanto, se queremos buscar outros paradigmas, outras referências epistêmicas, que busquemos que processos inscritos na vida, em que sujeito, em que grupos sociais podemos encontrar em suas práticas essas novas epistemes, se quiserem. Isso me parece uma tese extremamente importante. Os paradigmas não caem do céu. Então, criados no terreno movediço da história. Movediço mesmo? Sim. Movediço? Eu digo que o terreno movediço da história é a geografia. Que é o lugar da diferença, né, das múltiplas temporalidades, né, que recusa a ideia de um tempo só. Né? Milton Santos dizia que o espaço é essa acumulação desigual de tempos. Portanto, não há mais lugar para linearidades. E esse é um grande desafio teórico-político. De pensarmos espaço-tempos e não somente a evolução, né, o progresso linear. Está sempre se projetando no futuro, né? De mais desenvolvimento
ou já da sociedade utópica ideal. Parece que nunca vivendo nas condições concretas presentes. A separação entre homem e natureza, ao mesmo tempo, por isso eu digo, não é somente um problema de paradigma, é também. Hasta porque há um processo concreto de expropriação da gente da terra. Portanto, não é só um processo meramente epistêmico. Não é um processo, vamos separar homem e natureza, formar biólogos e sociólogos de maneiras separadas. Há um processo histórico concreto que expropria, desaloja, desporra a gente das condições vitais da existência humana. Portanto, não é um processo meramente teórico, epistêmico, que é, mas ao mesmo tempo é um processo concreto, prático. Portanto, por isso eu digo, o problema não é simplesmente, por isso Henrique é muito feliz. Aliás, eu tenho insistido, inclusive, talvez dar mais importância, tentei acer do seu livro, que traduziu ao português, o Racionalidade Ambiental. Subtítulo, La Reapropriação Social da Natureza. Eu propus a Henrique inverter o subtítulo como título. Ele não aceitou. Essa é uma diferença radical entre nós outros. Você vê só? É de inversão do subtítulo. Porque, no fundo, está em curso o quê? A sociedade capitalista, na sua essência, ela vive dessa separação. Homem, natureza, os homens sem condições materiais de produzir a vida, tem que vender sua capacidade de trabalho. A natureza sem gente também é mercancia. Portanto, o capitalismo tem como condição de possibilidade, como ordem sistêmica social, política, né? Também esta relação com a natureza, de separação. E daí a natureza se queda o quê? Se queda à disposição do processo de acumulação como mercancia. Não é? Portanto, não é qualquer coisa. É um processo que, ao mesmo tempo, a sociedade capitalista está anclada, né, numa separação ecológica. E daí a importância do tema que creio que Henrique põe o dedo na llaga. A questão ambiental está pondo o que em debate, no fundo. Ela está assinalando a luta da humanidade para se reapropriar socialmente da natureza. Com as suas diferentes formas de fazer isso. Ou de resistir para não ser desporrado. É o caso dos indígenas, o caso de muitos campesinos. Né? Mas a luta para evitar, e a luta pela reapropriação, porque a terra a serviço das empresas de agrobusiness, né? É a comida que estamos dando a nossos filhos. Né? Porque subordina a lógica biogeofísica, né, dos ecossistemas a uma lógica industrial. Né? É um tempo retilíneo, uniforme e linear pelos físicos. Então, com isso se trastoca, os efeitos disso são profundos. Né? Só para não deixar sem mencionar, eu costumo dizer que antes de despojar a gente da terra, das comunidades, desforrá-la, eu digo que, na verdade, a sociedade ocidental, moderna, colonial, ela primeiro foi expulsar os deuses, né? Os deuses foram expulsos antes, né? Porque como vamos dominar a natureza, se a natureza está povoada por deuses? Então, todos aqueles que acreditam em deuses é num conhecimento desqualificado. Tem que ser punido por isso. Então, eu costumo dizer que para que o antropocentrismo, né, pudesse se afirmar, tivemos que ser simplesmente, preliminarmente, uma expulsão de todas as formas de conhecimento que acreditavam em algum limite à explotação da natureza. E é isso que a maior parte das religiões assim. Nós outros temos que nos libertar de talvez uma das mais importantes contribuições do iluminismo, da ilustração europeia, por toda a sua crítica ao significado dela, né, pelos dogmas religiosos na produção de conhecimento, né, e que nós outros sabemos a importância que foi para a humanidade a ser ou proponer a separação e criar um Estado laico. Então não podemos jogar fora tudo que os iluministas nos proponeram, né? Mas é preciso
resgatar uma questão que juntos deixamos nos invadir. Foi perder a dimensão da religiosidade. Não é o mesmo que igreja. Não é o mesmo dessas instituições de poder, né? Que significa, sobretudo, os limites que temos por la vida, né? O limite da morte, que todas as religiões cuidam disso. E a ciência sobre isso não tem nada a falar. Porque não pode experimentar a morte. Não vou experimentar a morte para depois dizer o que é. Morri e lo digo o que é. Os espíritos não acreditam, né? Os espíritos não têm essa vantagem, né? Então, é importante perceber o que significou esse processo de expropriação. Foi a expropriação também de um conjunto de imaginários, de imaginações, de forma de religações. Daí vem a palavra religare. De onde vem religião? É de religar. Portanto, há que se abrir a essas dimensões espirituais, que é uma das dimensões que hoje os povos indígenas nos asseñalam. E o mundo campesino sabe. Os campesinos sabem que não hacem tudo. Sabem que há que plantar e rezar. Porque se vai chover ou se não vai chover, nem a NASA sabe. Aliás, a NASA agora está enviando ao Nordeste de Brasil, NASA, a empresa a instituição norte-americana de aeroespacial, que agora está mandando seus técnicos ao interior do Nordeste do Brasil, nas regiões de mais gente analfabeta, para saber por que os tipos locais acertam as previsões de tempo mais que eles. Porque tem uma série de indicadores que vêm dos animais, dos desenhos dos dibujos do cielo, das aves, ou seja, na minha linguagem, não sei se dos espíritos, não? Mas enfim, são dimensões, investigações dele proponer a visita, para saber como, porque é muito importante o interior do Nordeste, está aqui o Leandro, que é meu amigo lá no Brasil, sabe, no Nordeste brasileiro, é uma região de maior presença campesina, né? E é uma região que tem muitas feiras semanais, né? Todo dia tem uma feira a cada 20 quilômetros de distância, e feiras locais, né? Então, quando um tipo daqueles brujos dizem assim, que vai chover, todos a logística de comércio compra, abastece os mercados. Então, há entrevistas assim nas rádios, né, para entrevistar esses brujos. Às vezes que com um pedaço de palo vai o palo entorta, se quer tueto, aí tem água, aí vai depois, as empresas de engenharia vão fazer investigação, não têm certeza se tem água, pode furar cá, que tem, e todos acertam. Ou seja, essas dimensões de outros conhecimentos, né, que foram sendo vaciados por esse conhecimento hegemônico que se foi se imponendo, né? Então, eu diria, para sintetizar essa parte, que nós estamos vivendo um momento na história da humanidade, né, de luta por a reapropriação social da natureza, né? Isso me parece a questão central e me parece que é uma questão de uma enorme complexidade, né, porque implica essas diferentes formas, né, de lidar com a natureza que a humanidade inventou ao longo de sua história. Portanto, por isso, o tema da cultura adquire a importância que tem contemporaneamente. Não só porque temos hoje um sistema técnico-político, um sistema técnico de poder, né? Talvez o mais poderoso que na história da humanidade se ha tenido, né? Nesse momento que esse poder hiperpoderoso tem todas as condições de se impor no mundo, explota em todo o mundo a resistência da diversidade, né? Só para se quedar como indicação, há um professor dessa casa que faz um dos maiores trabalhos que já li sobre o assunto, chama-se Elogio de la Diversidade. Quem não leu, eu digo que é leitura obrigada. E, sobretudo, porque é um livro que habla da diversidade, desde uma tradição de pensamento que não lida bem com a diversidade, pela tradição marxista.
Me refiro a Héctor Dias Polanco, e faço aqui uma referência de agradecimento pela contribuição que tem nos dado a todos para compreender esse mundo maluco que estamos vivendo. Agora, uma segunda frase da parcela da uma parte de minha exponência de hoje. De que lugar estamos falando quando criticamos isso tudo? Falamos de América Latina. E, às vezes, a minha deformação profissional me ajuda. Quando falamos de caracterização de um lugar, de uma área, de uma região, né? Isso para nós outros é um tema que nos chama muita atenção, porque passamos pelas palavras com muita facilidade, né? Então, só para asseñalar de maneira um pouco rápida, Aníbal Quijano costuma dizer assim, quando tomamos nossos livros de história, está lá, geralmente abrindo para falar de Nuestra América, assim, Espanha descobriu a América. Aí Quijano diz, bom, a loucura é tanta, não é isso? Já estou traduzindo para o português livre. Então, Espanha não existia. Aliás, me parece que também continua procurando existir. Bom, estava falando com meu amigo João Martins Alia, né? Que é catalão, que esteve aqui com vocês, né? Falando que agora, felizmente, os catalães estão chegando ao nível dos latino-americanos. Estão ascendo a independência da Espanha. Não sei que 200 anos de retraso, né? Estão ascendo os catalães. Né? Que a Espanha... Não, eu não estou brincando. Não estou sendo um xiste. É também um xiste. Mas estou assinalando que todo mundo sabe que é a Espanha. Né? Quer dizer, é uma unidade a fósseis, a violência. Sobreviveu, sobretudo, no último siglo, graças a Franco. E com tudo que se disse em Guernica, né? No massacre pelos pueblos. Ao mesmo tempo, a Espanha não existia em 1492. Então não podia descobrir. Aliás, a América também não existia. Portanto, partimos de temas com designações geográficas que são altamente comprometedoras. Por que digo isso? Porque quando tomamos como referência, né, por exemplo, nós empezamos a ser, em 1492, o que se silencia com isso? O que se silencia? Silêncio, se diz? O que se silencia com isso? Eles são mexicanos. Quanta história há anterior? Então, quando toma 1492 como referência, já é uma violência. Já é uma forma de... Aliás, outra figura dessa casa, Henrique Dussel, né? Vai dizer que, na verdade, o colonialismo empieza não com descobrimento, mas com o encobrimento do que aqui havia. Esse encobrimento que hablamos em nossas classes com nossos alunos é que depois um tipo vai ser uma presa hidrelétrica como Belo Monte, em Brasil, mas era um vazio demográfico, não é isso? Era uma área de nádia, grupos sociais que são ninguneados. Expressão que não teremos em português. O Darcy Ribeiro usava ninguneados, mas ela é feia. Né? Não, enganados, enganados até diz o que é. Na verdade, ningunear é enganar, de certa forma. Mas a expressão em espanhol me parece mais forte. Ninguneados. Como nós outros também, né? Outra expressão que nós não temos em português. Que é nós outros. É um processo relacional. Implica outro para me definir. Isso vocês têm em língua espanhola, nós não temos em português. Em português é nós. Falta é outro. Na verdade, hay que sacar a significação mais profunda disso. Sobretudo numa época que exige nos outros o diálogo entre as outredades. Não é qualquer coisa. Portanto, essa América que tomamos como referência, aliás, vocês sabem disso, né? Esse continente tinha nomes, não é isso? Teria muitos nomes. Brasil, os Tupi chamavam de Pindorama, né? Os Quichua Aymaras, Tahuantinsuyo, né? Anahuac, chamavam alguns aqui em México, e tantos nomes, né? Os Guna, né? Já falando corretamente, que a Cláudia me alertou, que os Cunas e Ala não são Cunas, porque eles não têm o som de K. Eles
termos são G, portanto são gunas. Obrigado pela Cláudia, já tornando pública aqui também, Cláudia Rivera, que me passou uma entrevista belíssima sobre os gunas, onde essa dimensão, o Gunayala, né? Que chamavam de Abeyala ou de Ayala. Né? Então, quantos nomes haviam? Né? Já começou a batizar com um nome, aliás, o primeiro nome, na verdade, Índias, né? E eu costumo dizer que, na verdade, éramos umas Índias acidentales. Me parece a maneira correta. Eram Índias acidentales. Né? Era um acidente. Os portugueses e os espanhóis estão buscando um caminho para as Índias. Não é isso? A partir desse momento, acabaram encontrando um outro continente que permitiu que a Europa passasse a ter a centralidade geopolítica, geoeconômica, geocultural que tem hoje. Ainda hoje, de certa forma. Tem o seu desdobramento na América Saxônica. Né? Isso incluiria como eurocentrismo. Né? Me parece importante assinalar isso, porque é preciso descolonizar o pensamento. Isso o Henrique vem fazendo um esforço enorme dessa desconstrução epistêmica para abrir outros horizontes de sentido. Então é importante saber que devolver à Europa a sua provincianidade. O que era a Europa hasta 1492? O que era? Bom, se formos tomar Dussel, a Europa fica só uma informação. Diz Dussel que Aristóteles, o filósofo grego, que viveu lá em cerca de 450 a.C., chegou a Paris no século XIII depois de Cristo. Ou seja, 1750 anos para ir de Atenas a Paris. Penso que tu tomar um cágado. Vamos conhecer aquele animal? Aquele animal bem. Hein? Uma tortuga. E mandasse ela ir de Atenas a Paris, chegaria mais rápido. Uma tortuga. Sim. Ou seja, precisou de 1750 anos para chegar a obra de Aristóteles a Paris. E detalhe, chegou através de uma tradução feita em Toledo. E detalhe, por um mouro, por um árabe. Ou seja, isso mostra o lugar da Europa. Né? Como é que esse lugar, todos os caminhos levavam ao Oriente, né? Até então. Daí negou um verbo, né? Orientar-se. O caminho bueno era ir para o Oriente. Como antes, no Império Romano, era rumar, né? Ir a Roma. Precisamos prestar mais atenção nas palavras. Ela dá os sentidos do mundo. Quando esse caminho é quebrantado, né? Com a tomada de Constantinopla pelos turcos, aí se vai buscar um outro caminho. E aí surgem as Índias acidentais, que somos nós outros. E essas Índias acidentais é que vão proporcionar à Europa a importância econômica, política e cultural que vai passar a ter. Portanto, não se pode contar a história da modernidade europeia ignorando o papel central na condição de periferia da América, ou desse continente que passou a chamar-se América. Isso é extremamente importante para a gente situar, porque a gente não está falando de qualquer lugar no mundo. Um lugar que tem papel de altíssimo protagonismo na constituição desse sistema mundo moderno colonial capitalista. Insisto, dessa modernidade que quer ocultar o seu lado colonial, que é onde está a sua violência aberta, como se fora possível aquela modernidade sem essa colonialidade. Lembrava há pouco tempo li um pouco tempo um texto de Mahatma Gandhi, em que ele dizia: El malo quise a Índia Manchester. Que não só os ingleses impediram que os teares, as huecas, que existiam aos milhares na Índia, se quedaram proibidas, para que o livre comércio
pudesse se imponer. Livre comércio. E detalhe, que pouca gente habla, se quitavam os dedos daqueles que se encontravam haciendo tecelagem em sua casa. Lhe quitavam os dedos, aqueles que teriam telares em casa. Essa é a origem do liberalismo. Não precisaríamos também ir à Índia Oriental para ver isso. Sabemos da violência que ficou cometida aqui na América. Incluso a violência que deixou essa região do Caribe, né, cuja única questão indígena que restou ha sido o nome, Caribe. Né? É a região mais negra do mundo, junto com a África. Né? Sabemos, né? Essa região ficou avassalhada da sua população indígena. Então, estamos tendo nessa leitura, e falando desde a América, como é que nós fomos vistos desde aí. Nós somos os selvagens. Para os europeus, nós somos os selvagens. Os selvagens são da selva. Portanto, estão autorizados a nos dominar, não é isso? Porque nós outros somos natureza. E a episteme autoriza a que se domine tudo que é natureza. Não é isso? A natureza é dominada. As mulheres, por natureza, são inferiores. Os negros, por natureza, são inferiores. Os viejos, por natureza, sempre por natureza. Por isso que eu digo, a natureza bem que merece uma missa. Que se autoriza tudo em nome dela, de sua dominação. Porque é toda uma episteme da dominação. E dominação é um conceito que precisamos levar mais a sério. Dominar alguém ou alguma coisa é fazer com que essa coisa haga aquilo que queremos que ela haga, e não aquilo que ela seja. Então, quando se quer dominar a natureza, é para desfrutar dela só daquilo que nos beneficia. E, no caso, uma sociedade fundada na acumulação de capital, é para transformar isso em riqueza no sentido que o capitalismo lhes dá. Nos chamaram também de novo continente. Uma violência. Novo para quem, como se diz no Brasil? Novo para quem, cara pálida? Cara pálida é uma maneira que se habla que os indígenas chamam os blancos. Cara pálida. Né? Novo para quem? E aí vão me permitir fazer como nós outros no Brasil. Aliás, essa ideia que eu desenvolvi foi inspirada em 97, quando estive cá em México, no Fórum de Ajusco, e fui visitar a região de Oaxaca e Chiapas. E eu não conhecia México. E me surpreendeu que em cada lugar de México passado tinha uma pirâmide. Né? Aí eu falei assim, tantas, né? E são construções arquitetônicas sofisticadas. Né? E aí não tem nada a ver com nossos indígenas, né? Nossos indígenas são aqueles que Pierre Clastres estudou. Nós temos essa vantagem. Em 2 livros maravilhosos, né? Sociedade contra o Estado e outro, Arqueologia da Violência, de Pierre Clastres. Né? E ele estudou muito mais os indígenas, os Yanomami, os Guarani. Né? Então, estudou os indígenas das terras barras, que nós chamamos de América do Sul. São indígenas generalmente caçadores, coletores, né? E que, portanto, são indígenas que não têm estruturas hierárquicas de poder. Vai marcar os astecas, os maias, os incas, e os incas em relação aos aimaras. Né? Que quando Tupac Katari, né, se aliou a Tupac Amaru, na luta em 1780 contra o Império Espanhol, Katari mandou um recado, né, para Tupac Amaru. Olha, vamos nos unir contra os espanhóis, mas depois vamos conversar. Os aimaras, a dominação era quichua. Eles eram dominados pelos quichuas. Tanto é que isso tem sentido hoje na Bolívia, onde tem muito mais força os aimaras. Então, eles têm uma visão decolonial, que eles assim, os bolivianos costumam dizer, nós somos decoloniais antes do Império Espanhol. Que nós já lutávamos contra o Império Inca. Isso dizem os aimaras. Para notar o nível de complexidade que estamos implicados nessas diversas lutas em América Latina. Portanto, esse continente que se chama novo, eu queria fazer uma reflexão desde a Amazônia, porque quando visitei a México, comecei a ver esse contraste, que eu estava acostumado com os indígenas brasileiros. Tinha conhecimento.
e vi outro indígena com outro tipo de configuração arquitetônica, e isso expressando um determinado tipo de cultura. Então, se me quedei atento, e para que teníamos de contribuição mínima a partir daquelas terras daqueles pueblos? E confesso que uma ideia que me ligou aqui muito com Eckhard Boed, com Arturo Argueta, com quem escrevemos um ensaio belíssimo, precisávamos reeditá-lo. Fizemos há 4 anos, eu, Henrique, Eckhard Boed e Arturo Argueta. Um artigo do que mais gosto, assim, talvez pudéssemos juntar com outra coisa, fazemos um livro. Um artigo que me parece muito importante. E, inspirado um pouco por ele, me dei conta que havia um antropólogo norte-americano que se apaixonou por Brasil, que se quedou no Brasil, chamado Darrell Posey. E Darrell Posey usa uma classificação para a floresta amazônica, para o bosque amazônico, que é inusitada. Não cabe. Ele chama a floresta amazônica de floresta, bosque, né, para vocês? Floresta tropical cultural úmida. Isso não é qualquer coisa. Mira, se nós tomarmos, a gente não tem ideia, olha a influência do eurocentrismo em nossas cabeças e as implicações que tem. Todas essas políticas ambientais em curso hoje no mundo, basicamente de matriz eurocêntrica, que nos enquadra a todos. Por exemplo, se tomarmos um mapa, eu tenho esse mapa, depois posso disponibilizar para vocês acá. Há um geomorfólogo brasileiro, Aziz Absaber, foi presidente da SBPC,